Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema Isaque, herdeiro da promessa. Essa lição será trabalhada no dia 24 de maio e ela tem como textuário: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis capítulo 26, versículo 12. Verdade prática da aula de hoje é: Deus abençoou Abraão em tudo e Isaque, filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Nossa lição estará dividida em alguns pontos. O primeiro ponto a ser trabalhado será a fome na terra. Segundo ponto a ser trabalhado, a inveja contra Isaque. E terceiro e também último ponto a ser trabalhado na aula de hoje é: Deus aparece a Isaque. Nossa lição tem como leitura bíblica em classe Gênesis 26, versículos 1 ao 5, depois dos 12 a 14 e 24 ao 25. Meus irmãos, e temos alguns convidados especiais para a aula de hoje. O nosso professor Leonardo Ramos Padilha, pode ser o meu professor? Pode ser o professor, pode ser meus irmãos. Também convidado, e um convidado muito especial, o nosso professor Natanael. Pode ser o meu professor? Pode ser o professor, tipo assim, os telespectadores. É muito bom ter o senhor aqui conosco, viu? É muito bom mesmo. Vamos estar aqui. Meus irmãos, e agora eu já te faço aquele convite, né? Pega aí a tua Bíblia, a tua revista, o teu caderno de esboço, teu material, marcador, caneta, se prepara porque está começando a aula da Escola Bíblica Dominical. A gente está aqui disposto a cooperar e a aprender a palavra de Deus junto com vocês, tá bom? Aproveita agora, o vídeo começou agora, mas já se inscreve, deixa teu like, comenta aí que a aula está uma benção, vai dizendo glória a Deus, fala agora. De onde é que você está nos assistindo? Não é, professor? Sim. Está nos assistindo da onde? Eu estou aqui em casa, estou visitando a minha mãe, estou visitando o meu avô, estou viajando, mas estou acompanhando a aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou de tal cidade, sou de tal estado. Tem irmãos que nos assistem de Santa Catarina, de São Paulo, né? Mandar um abraço para esses irmãos aí, que Deus abençoe vocês pela audiência. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje com o nosso convidado especial, o nosso professor Natanael, que vai nos trazer aí o ponto de número 1 da nossa aula, que iremos falar hoje sobre a bênção de Deus, né, na vida de Abraão, mas aí também dando continuidade sobre a vida de seu filho Isaque. Professor, é com o senhor, fique à vontade. Amém. Esse primeiro ponto da nossa lição, ele tem por título A Fome na Terra. Né? E professores, esse é um título, um tema bastante interessante. Sim. Porque quando a gente vai analisar a trajetória de vida, os acontecimentos da vida de Abraão, do patriarca Abraão e do seu filho Isaque, a gente vai observar que existiram bastante momentos onde eles tiveram alguns acontecimentos que podemos dizer assim, bastante parecidos, né? Amém. E um desses acontecimentos é exatamente esse que está no título do tópico 1, a fome na terra. Fome. A gente, como já estudamos nas lições passadas, o patriarca Abraão, enquanto ele estava vivo, a gente vai observar que houve fome ali na terra de Canaã, e a decisão que ele tomou para que pudesse ter melhores condições para sua família, para ele mesmo, melhores oportunidades, ele decidiu descer até onde? Até a terra do Egito, em busca de melhores condições. Isso também aconteceu ali na vida do seu filho Isaque, um fato bastante parecido entre os dois, né? E quando Isaque ele decide tomar uma decisão para ir em busca de melhores condições, a gente sabe que à primeira vista a melhor opção para ele era fazer o quê? Descer até o Egito, como seu pai fez. Mas a gente vai observar que o comentarista ele colocou aqui que quando ele decide tomar essa decisão, ele vai até o rei Abimeleque, o Senhor aparece para ele, para o impedir de descer até o Egito. E a gente medita nisso, porque às vezes a gente, por estar passando por algum momento difícil, algum momento assim de dificuldade, que a gente precisa tomar uma decisão, às vezes a gente quer agir por impulso, né, pela emoção, mas a melhor escolha é sempre a do Senhor. Amém. A decisão certa é sempre esperar Glória a a Deus. vontade de Deus.
E foi isso que o Senhor chegou para falar com Isaac. Não deixar ele descer para o Egito, porque o Senhor iria o abençoar ali. Amém. Glória a Deus. E a gente vai observar que o Senhor, quando ele aparece a Isaac, ele diz: eu vou te abençoar, eu serei contigo e eu confirmarei a promessa, o pacto, a aliança que eu tenho com o meu servo Abraão. Glória a Deus. E a gente vai observar também que, além desse fato parecido, a fome, também teve outro que foi o problema, se repete ali nesse subtópico do tópico 1, o terceiro, que fala sobre um fato que aconteceu na vida de Abraão e de Isaac bastante parecido, que foi quando eles tiveram que se identificar as suas mulheres como irmãs. Amém. E a gente vai observar que eles, quando chegam, o Abraão chega ali no Egito, ele se refere a Sarai como sua irmã. E também isso aconteceu na vida de Isaac. Ele quando chega ali no rei Abimeleque para se referir a Rebeca, ele fala que ela era sua irmã. E deixa eu lhe falar um negócio aqui. Mentir sempre traz consequências, né? Às vezes a gente quer tomar uma decisão porque acha que é a mais certa, mas mentir, escute bem isso, sempre vai trazer consequências. E não são consequências boas, são consequências negativas. O Abraão e o Isaac, eles tiveram que passar por uma humilhação pública, por uma repreensão severa ali dos reis, né? Então observe que é melhor confiar em Deus. É melhor você esperar no Senhor, mesmo que o momento ali seja difícil, que você tenha que tomar uma decisão rápida, confie em Deus. Amém. É a melhor escolha, não é isso? Glória a Deus. Glória a Deus, mestre. Pode dar continuidade ao ponto número 2? O nosso ponto do número 2 também vai trazer um tema bastante importante, que é a inveja contra Isaac. E eu queria dividir aqui, professores, em dois tópicos, a respeito de o ponto de vista, as atitudes dos filisteus para com Isaac e as atitudes de Isaac para com os filisteus. A gente vai observar que esse primeiro subtópico vai falar sobre a inveja dos filisteus contra Isaac. A Bíblia diz que Deus abençoava tanto a Isaac, mas tanto que os filisteus começaram a se incomodar. E não tem gente que é assim. Tem gente que, quando a gente vai observar, professores, ela suporta a sua prosperidade até você chegar perto dela, ou igual, se você passar, aí ela já se sente incomodada. Isso. E isso foi o que aconteceu com Isaac. Os filisteus se incomodavam com a prosperidade que Isaac tinha. A Bíblia vai dizer que quando Isaac ele cavava um poço e achava água, os filisteus iam lá e entulhavam, atrapalhando, tentando atrapalhar a trajetória de Isaac. Mas o comentarista também vai enfatizar aqui que quanto mais os filisteus tentavam atrapalhar a vida de Isaac, mais Deus o abençoava. Aqui o subtópico 2 vai falar sobre isso, que quando Isaac ele começa a abrir ali os poços, vinham os filisteus e começavam a contender com ele, contender. E uma atitude de Isaac que a gente deve levar para as nossas vidas é que ele era um homem que não discutia. Isaac ele foi um homem que não, tendo ali, a gente sabe que achar água naquela região era algo muito importante, algo muito difícil de ser encontrado, né? O comentarista chegou até a dizer que achar água naquela região era como encontrar um poço de petróleo na atualidade, entende? Mas Isaac, ele sabia o Deus que ele servia e ele não contendia. Ele não reclamava, ele não arrumava confusões, mas ele apenas confiava em Deus. Se alguém aí está tentando te atrapalhar, se alguém aí está tentando fazer com que você pare, não contenda com essa pessoa. Confie em Deus. Amém. Porque Deus ele sempre terá o melhor. Amém. Amém? Amém, professor. Muito bem, professor. E enquanto eu ouvi o seu comentário, a gente começa a ver aqui alguns pontos muito, vamos colocar aqui, muito familiares, né? O que a gente tinha acompanhado nas lições anteriores a respeito da jornada de Abraão, o pai do Isaac. Porque a gente vê que assim como Abraão enfrentou um período difícil de escassez, seu filho também vai enfrentar, né? O pai está lá, mas é a vez do filho, vamos dizer assim, ser o protagonista na história. A gente vai ver também que
o comentarista vai destacar que, assim como a mãe dele era estéril, a esposa a qual ele toma também era estéril. E aí a gente começa a ver alguns pontos similares e outros diferentes. Por exemplo, o senhor ressaltou aqui que, assim como seu pai desejou descer ao Egito, e lá ele foi bem sucedido, ele pensou: se meu pai foi bem sucedido, Deus foi com meu pai, Deus abençoou ele lá, eu também serei. Sim. É natural. Eu também pensaria assim. Eu acredito que você, telespectador, também pensaria assim. Porém, aí é que está. Às vezes a gente quer medir a bênção de Deus na nossa vida conforme aconteceu na vida de outro. Seja pai, seja mãe, seja irmão, seja amigo, até um personagem bíblico. Até um personagem bíblico. Eu costumo dizer, eu estava até comentando com alguns irmãos em outra oportunidade, que todo mundo quer ser Abraão, ninguém quer ser o servo Eliezer. Exato. Entendeu? Todo mundo quer ter a trajetória, a história, a prosperidade, a grandeza de Abraão, de Davi. Ninguém quer ser um valente de Davi, todo mundo só quer ser o Davi. Mas o que Deus tem para você talvez não seja ser um valente, não seja ser um rei Davi, mas um valente dele. E Deus vai te honrar naquilo que Ele preparou para a tua vida. Como o comentarista ressaltou aqui, a gente faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? E é interessante isso. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco que no parágrafo 2 do ponto que o senhor comentou, às vezes alguns irmãos recebem certas profecias por aí, falsas, que frustram muitos irmãos, muitos. Eu mesmo já fui testemunha de uma irmã que se frustrou tanto com uma falsa profecia que ela desanimou de ir aos cultos, onde um falso profeta falou para ela que o que estava no ventre dela era uma criança, quando na verdade, quando ela descobriu, era um mioma, não tinha criança nenhuma. E ela se frustrou porque ela acreditava muito que aquele homem era um homem de Deus e que ele estava falando em nome de Deus. Então Deus daquele homem teria decepcionado ela, mas não foi o que aconteceu. E a gente tem que ficar com a palavra de Deus. E qual é que a palavra de Deus diz? A palavra que se cumprir, essa foi eu que falei. Não é assim, mas que a palavra diz. Exatamente. Outro ponto muito interessante aqui é a respeito da esterilidade de Rebeca, né? Que eu quero falar algo muito forte aqui, mas o senhor falou disso e eu achei isso. Ouvinte, irmãos, professores, existem alguns irmãos que acreditam em algo chamado maldição hereditária. Sim. Eu quero te dizer agora, crente, que essa maldição não existe sobre a tua vida. Glória a Deus. Se existe esse pensamento na tua cabeça ainda hoje, não porque aconteceu com a minha mãe, não porque aconteceu com meu pai, isso é uma sina que persegue a minha família, está repreendido em nome de Jesus agora. Eu declaro agora, se a palavra tem poder, é a palavra que sai inspirada por Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida agora, que em nome de Jesus, palavras de maldição, tá? Essa corrente do diabo que tu pensas que está sobre a tua família, ou como tu colocas aí, sina, em nome de Jesus está quebrada agora, está cortado agora este mal, porque Jesus nos libertou de toda e qualquer maldição, mestre, e condenação. O sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Não porque da minha família, quando chega tal idade, morre de câncer. Na minha família mesmo, meus avós e alguns membros como tios morreram muito cedo. Mas essa palavra de maldição, essa ordem maligna não está sobre a minha vida, não está sobre a minha casa, não está sobre a vida da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, porque a gente recebeu Jesus em nossa vida. Sabe o que é isso? O diabo enganando as pessoas, matando as pessoas e fazendo elas acreditar que isso é um poder, como é que eu posso dizer, que aprisionou aquela família. Em nome de Jesus, o que está sobre a tua família é bênção. É isso que nós declaramos nessa oportunidade, nesta aula agora. É a bênção de Deus que está declarada sobre a tua família. Ela que vai te acompanhar. É ela que vai te acompanhar. E aí o que ele fez? Ele orou, né? E eu quero falar isso. Quero dizer esse negócio para você. Não, mas aconteceu na vida dele, na vida dela, porque Deus prometeu. Mas Deus não me prometeu ainda. Então ora. Ora. Porque a promessa para que a esterilidade fosse rompida era na vida de Sara, mas o Deus que curou Sara e que deu a capacidade de o seu ventre gerar, aquele Isaac tinha a mesma fé.
de que o Deus que fez na vida da mãe dele ia fazer na vida da esposa dele. Tenha fé, meu irmão, que o Deus que fez na vida de Sara e na vida de Rebeca é o Deus que vai fazer na tua vida, vai fazer na vida da tua esposa. Amém, meus irmãos? Vai fazer na tua família, naquele que você está orando, ou até em você, se você é uma irmã que ainda não teve a oportunidade, não é assim, de ser agraciada com a bênção de um filho. Eu quero te dizer que se Deus tem isso planejado para a tua vida, você vai gerar em nome de Jesus. Amém. Deus vai abrir a tua madre, minha irmã. Deus vai conceber esse filho ser gerado no teu ventre. Eu creio dessa forma, mestres. Eu creio dessa forma. E para fechar aqui esse comentário que o senhor estava trazendo, achei maravilhoso. O problema se repetiu. E aí a gente vê aquela situação, o pai mentiu, o filho mente, quebre isso na sua vida. Se teu pai, tua mãe, tua irmã tem esse hábito de mentir, eu quero te dizer que a mentira é uma prisão, que tem enganado muitas pessoas, e muitas pessoas têm enganado a si mesmas com uma vida fajuta, ridícula, uma utopia. Largue essa mentira, abandone ela em nome de Jesus agora. Você que é crente, você não sou crente, não importa, abandone a mentira, porque a mentira vai te condenar. A mentira está colocando alguém como tutelar da tua vida, e é o diabo. Mas aqueles que abandonam a mentira e recebem a Cristo são filhos de Deus. Amém. São filhos de Deus. Viu, meu irmão? Então abandone isso. E eu vou dar um conselho agora bem rapidinho para você que está agora em relacionamento. Se a pessoa que está contigo olha, irmão, é teu vaso, né? É teu paquera, e não tem coragem de admitir que está tendo um relacionamento contigo, eu não sei não se essa pessoa é digna de você não. O que eu vejo de jovens, sejam masculinos ou femininos, iludidas com pessoas que não têm coragem de assumir elas, meu Deus do céu, tu tá, irmã do céu, meu irmão, não é que ela gosta de mim, ele gosta de mim, meu irmão, fala a verdade, tu é crente ou não é, tua palavra é sim ou é não, tu está enganando ela, teu interesse, tuas intenções são verdadeiras com essa pessoa, meu irmão. Então se Deus tem te mostrado que essa pessoa não tem sido leal a esse relacionamento, se ela não tem abraçado, não tem tido a mesma intenção que você, larga agora em nome de Jesus. Não se engane não se engane não, mas é porque ele é bonito, como Absalão com seus cabelos compridos, né? Ele é rico, a família dele é uma família de Deus, que o pai dele é igual um Davi, ele canta, ele adora a Deus, ele fala, o pai dele que é Davi, ele é Salomão, ele não pode ver, vou dizer agora, uma piricrente não, que ele já fica todo engraçadinho, não é? Uma pirigóspel, ele fica todo engraçadinho, minha irmã, Deus tem coisa melhor para você, meu irmão, e aquela vaza que perto de você não, pudor, vergonha, mas na rede social é toda extravagante, posta versículo bíblico lá fazendo biquinho, meu irmão, Jesus tem mulher de Deus para a tua vida, Jesus tem mulher de Deus, não é assim? Para a tua vida, e para a tua irmã, Jesus tem homem de Deus, não é assim? Homem viril, homem másculo, não é homem que se preocupa mais com a sua beleza do que você não, viu? Vamos fechar esse ponto aqui, tá bom, tá, mestre? Tá bom demais. E como o senhor falou, né, sobre a inveja, não tem o que falar. A Bíblia não tem o que falar. de podridão dos ossos, né? Podridão, não tem o que falar, não tem o que discutir, isso é uma realidade, isso é uma verdade dos dias de hoje. Ambiente de trabalho, ambiente escolar, né? Alguns irmãos até nas igrejas ficam disputando, eu falo melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, e Deus me usa mais. Para com isso, rapaz. Para com isso, abandone isso agora. E se a inveja tem te perseguir através de alguns enviados do cão, saiba que Deus vai te honrar, vai te abençoar. A bênção de Deus não vai sair de sobre a tua vida. Tu vai ter sucesso. Eu declaro isso em nome de Jesus. Professor, que aula extraordinária nós estamos tendo aqui nessa oportunidade, né? Que aula extraordinária falar sobre isso aqui. Deus é com a gente. Deus é com você. Deus está aí agora. Mas já falei demais, né? Vamos ouvir aqui o nosso professor. O senhor quer colocar mais alguma coisa? O senhor foi perfeito, viu? A podridão. Você que tem inveja, que tem irmão que é assim, né? Estou com inveja de mim no trabalho. Será que não é tu? Porque tem irmão que é assim, que para se defender ele é uma benção. Agora para admitir que é ele não tem coragem. Rapaz,
Já ajeita. Vamos ouvir agora o nosso ponto. Sim, professor. Se o senhor me permite. Permito O senhor demais. já colocou muito bem colocado, né? Que a lição está sendo uma bênção, eu estou recebendo. Não, eu também. Eu estou sendo edificado, Eu já também. anotei aqui, porque só não recebe quem não quer. Tu tá ligado? Tu tá ligado? Sabe que a câmera tá ligada? Tu tá vendo a gente daí? Tu tá recebendo a palavra de Deus? Recebe aí em nome de Jesus. Fale, mestre. Eu achei interessante, não é? Assim, juntando, né, tudo que nós estamos aprendendo e ouvindo aqui nesta noite, eu, assim, de maneira bem breve, eu acho muito interessante quando os professores, o senhor, o professor Natanael, colocaram, não é, a direção de Deus. E a Bíblia, eu digo a você que está ouvindo, a Bíblia é a palavra de Deus ela é inerrante. Então toma posse. Provérbios 16, verso 9, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os passos. Às vezes você tem planejado de um jeito, mas às vezes naquele jeito Jesus diz, não é desse jeito que eu quero. Ele vai lhe direcionar. Então, receba a palavra, mas esteja disponível e apto para ser direcionado pelo Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Glória a Deus. E mais, professor, eu achei muito interessante, não é? A questão da esterilidade da Rebeca. A Rebeca. Igual a Sara, não é? Eu conheci um casal, né? Um casal, eles estavam antes de namorar, não é? A moça, né? Prudentemente ela chegou para ele e foi sincera em dizer: Foi? Eu tenho uma enfermidade que futuramente eu vou ter problemas de gerar. Foi mesmo. Imagine, professor, uma jovem que É quer duro. ser mãe. A dureza É que duríssimo. E para um rapaz, porque um homem que não pensa em ser pai, eu não sei se o cabo é homem não, me perdoa a expressão. Rapaz, se esse camarada é macho mesmo assim. A vontade de Deus é família. É, família. Tu tá vivo por quê? Tua mãe não te gerou? E tu, seja pai também. Amém. Gere vida. Em nome de É a Jesus. vontade de Deus. É. E eu achei interessante, porque sabe o que o rapaz disse? O rapaz disse, eu entendo que a situação é difícil, mas ele disse assim, mas eu te amo. Amém. Aí ele perguntou para ela, você tem fé? Ela disse, eu tenho. Então não se preocupe com isso, Jesus vai prover. Amém. Amém. Tomemos posse, meus irmãos, Eu recebo, porque em nome de Jesus é Jesus. assim. Eu recebo. Não foi o que está escrito, Lucas 1, verso 37, porque para Deus o que é impossível? Nada. Nada. Então descarta esse medo, confia, se tu ama, te entrega, te sacrifica, como o senhor falou. Coloca a cara para defender tua mulher. Se tu é homem, defende, rapaz. Protege não ela. tem para que dizer, não, eu tô só conhecendo o seu que admite, tu não é homem não. Isso. Ou tu só é homem para abraçar. Seja homem para defender. Quando vier arma, quando vier pedra sobre ela. Mestre, o senhor tá, olha, o senhor tá me... Vou dizer, viu? Diga. O senhor, mexeu? Ele só é homem para beijar ela no escondido. Para assumir ela no público, ele não é homem o suficiente. Vou falar, o senhor que me provocou. Né? Vamos parar, siga, mestre. E mais para terminar aqui, professor, né, para discorrermos, falar a verdade sempre é a melhor opção. Custe o que custar. Custe o que? Custar. Eu conheci, não é, um servo de Deus, um diácono da nossa igreja, o senhor já vai conhecer direto, e quando ele assistir ele vai reconhecer, né, eu sei disso, e o Espírito Santo mostra também, que ele disse que nós devemos falar a verdade, custe o que custar. Ah, é difícil, não vão gostar, infelizmente Abraão mentiu, Isaac, né, ele é bem parecido com seu pai Abraão, não é? E até no erro, ele repetiu, ele cometeu o mesmo erro do pai, ele podia simplesmente, né, ser diferente. Não é? Mas devemos falar a verdade, custe o que custar. E meus irmãos, também, breve, meu professor, pelo amor de Deus, é porque o Espírito Santo me colocou esse versículo aqui na mente e eu preciso liberar esse versículo para você. Em nome de Jesus. A inveja vem, é uma realidade. O diabo sempre tem os seus servos para fazer o mal, maldade, para tentar destruir os planos de Deus para a sua vida. Mas o que Deus tem para você, se é promessa, meu querido, descansa. Estão me perseguindo, o sangue está na canela, tá? Como é que está? Pode estar difícil como estiver, mas eu quero liberar uma palavra que é a palavra de Deus. Amém. Isaías 54, versículo 17, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então continua escavando, abrindo poços, continua fazendo a tua missão, a tua tarefa, porque Deus vai te honrar. Eu creio. E a ferramenta do inimigo ele vai desbaratar e tu vai receber a promessa Aleluia. que Deus te fez. Aleluia. Misericórdia. Vai repetir em desbaratar. Meu Deus do céu. Professores, o comentarista, ele falou algo bastante interessante a respeito dessa fala do professor Léo. Ele disse, foi o Senhor quem falou
que prometeu, ele vai fazer, não importa o tempo Meu Deus e do nem as céu. circunstâncias. Eu tô crendo nesse negócio. Amém. Eu tô crendo nesse negócio. Tô crendo. Glória a Deus. Por favor, mestre, vamos lá. Terceiro. Terceiro ponto, o senhor pode, por favor. Amém. Meus queridos irmãos, né, com a graça de Deus, Vamos com a lá. permissão aqui, o terceiro ponto vai tratar Deus aparece a Isaac. Primeiro subtópico, promessas para Isaac. Olha, é uma bênção quando Deus envia alguém. É muito bom, porque Deus fala de N maneiras. Ele fala pela palavra, pelo louvor, ele fala pela boca de algum servo. Deus tem suas maneiras de falar, mas sem dúvida, não há de se comparar. A melhor forma que Deus fala com a gente é quando é Ele e você, Amém. pessoalmente. Quando Ele chega do teu lado na oração e Ele sussurra em teu ouvido, em teu coração. Essa é o ápice da revelação, da manifestação de Deus na sua vida. Quando Ele chega e fala com você. Ou seja, Ele podia ter enviado alguém, mas não, Ele disse, quem vai lá sou eu. Esse é o ápice da revelação de Deus para a nossa vida. Eu estou falando na questão individual, né? Na nossa vida pessoal. E Deus apareceu a Isaac e falou com ele pessoalmente, assim como fez com o seu pai. E Deus ali naquele momento ele fez 3 promessas maravilhosas. E se tu crer, tu toma posse, tu vai recebendo aí. A primeira, não temas. Amém. Tu tem promessa, não tenha medo não. Ah, mas os filisteus são muitos. Glória a Deus. Eles querem atrapalhar o projeto de Deus para a minha vida, mas não tema, é o que Deus falou. E sabe por quê? Porque Ele é contigo. Então, não tema filisteu, não tema Golias, não tema. E mais, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus te ama e Deus vai cumprir com o que prometeu. A bênção do Senhor alcançaria Isaac e seus descendentes, não é? E inimigo algum ou adversidades poderiam impedi-lo de desfrutar de suas promessas. Então descanse, não temas, porque pode vir inimigo, pode vir ferramenta do diabo, mas aqui a palavra de Deus já foi dita. Isaías 54, versículo 17, toda ferramenta do inimigo preparada contra ti não há de prosperar. E Deus promete multiplicar ali, não é naquele momento que Deus chega para falar com Isaac, Ele promete multiplicar a descendência de Isaac, porque a promessa que Deus fez a Abraão, ela ia perdurar pelos seus descendentes, ou seja, filho, neto, não é? E assim por seguinte, Deus prometia ali multiplicar a descendência de Isaac por amor de Abraão, seu pai, e também por amor a ele. Deus pode ter feito uma promessa a alguém da sua família, de sua admiração, e que você gosta muito, mas Deus tem a promessa dele para você também. Deus tem a promessa pessoal para você. Atualmente muitos filhos estão colhendo bênçãos que os pais, familiares plantaram. E eu vou contar aqui, eu conheço um exemplo, eu creio que os irmãos aqui vão se lembrar. Se não lembrar, eu sei que quando essa pessoa assistir, ela vai se lembrar, até porque o Espírito Santo testifica, ele mostra, ele revela, ele aponta, não é? Eu conheci uma serva de Deus que, não é, em um momento muito trágico, um momento de perda, perdeu uma pessoa muito querida para ela, foi uma tristeza muito grande, porque a separação causa tristeza mesmo. E outra vez, um parente dessa pessoa, ou seja, ele era parente da pessoa que faleceu, né? Ele fez a melhor escolha da vida dele, ele entregou-se para o Senhor Jesus. E aquela pessoa, né, que estava sofrendo a perda, né, ela disse que via o cumprimento do que a sua mãe, já revelei, né? Do que a sua mãe tanto falava. Ele, aquela pessoa específica, ainda vai ser salvo. Eu creio. Deus ainda vai abençoá-lo. Deus ainda vai fazer coisas maravilhosas na vida daquela pessoa. Deus ainda vai salvá-lo. E Deus ainda vai fazer grandes coisas na vida dele. Aquela irmã partiu, mas o que ela falava, o que ela plantou, o que foi o Evangelho, ele foi regado pelo Espírito Santo, porque quem rega é o Espírito Santo. E surgiram o quê? Os frutos. Ou seja, aquela irmã estava colhendo os frutos, aquela irmã e aquele irmão que se decidiu a Jesus, estavam colhendo frutos de que aquela pessoa que foi recolhida aos braços do Senhor havia plantado, não é? E a gente vê isso com essa história, com Abraão, com Isaac.
E vamos, né, dar continuidade ao segundo subtópico. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Os filisteus de Gerar causaram muitos problemas para Isaac. Não é? Eles entulharam os poços que Abraão houvera cavado, né? Isaac trabalhando, se esforçando, se sacrificando, e o povo ali contendendo com Isaac. Mas chegou um momento em que vai acontecer na sua vida, se você tem promessa de Deus, que os inimigos, aqueles que não gostam do seu chamado, aqueles que não torcem para ver as promessas de Deus realizadas em sua vida, eles terão de reconhecer: esse aí é Isaac. Ele tem promessa. Aleluia. Deus é com ele. Deus fez promessas. Glória, Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Deus fala pessoalmente com ele. E vão reconhecer que a mão de Deus está sobre sua vida. Amém. Sobre a vida de Isaac. E mais, que não adianta se opor, não adianta tentar tapar a cova, não adianta tentar expulsar, não adianta nada, porque Deus é quem peleja por ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E logo após esse pacto, né, de união, que tiveram que fazer isso, porque vai chegar um momento que o inimigo vai dizer: contra ele não vai dar certo, não vai dar, não Deus vai prosperar. Deus já estendeu a mão, então a peleja contra ele, que tem a promessa de Deus, não vai dar certo. E o que acontece? Vai fazer, olha, vai dizer: eu vou deixar ele em paz porque não compensa. Vamos fazer um acordo. Não é? Vamos fazer um acordo. Fazer um tratado de paz. Um tratado de paz, não é? Porque não vai dar certo. Não vai. E logo após esse pacto na vida de Isaac, não é, o juramento entre Abimeleque e Isaac, os servos deste lhe trouxeram boa nova, de que haviam achado água e o poço que tinham cavado após a construção do altar. O que é isso? É a bênção de Deus sobre a tua vida, é Deus confirmando que Ele é Deus de promessa, mas é Deus que vela pela promessa, que cumpre, que combate os seus inimigos, aqueles que querem impedir os planos dele para a sua vida. Então tome posse, creia que Deus vai lhe honrar, que Deus vai lhe ajudar, que os inimigos vão ser, como já falou, não é? Desbaratados. E que você vai tomar posse da promessa que quem prometeu foi Deus, e Deus é fiel para cumprir com o que prometeu. Em nome de Jesus. Amém, professor. Amém. Muito obrigado, mestre. Coloca mais alguma coisa, mestre? Tá difícil de terminar essa aula, não tá? Não tá? Meu Deus do céu, eu tenho certeza que você aí de casa foi abençoado também por essa aula, né? E nós aqui também, né? E nós aqui também, meu Deus do céu. Meus irmãos, vimos nessa lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida. Enfrentou uma fome e foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Sua prosperidade despertou a inveja dos filisteus, e estes, com maldade sem limites, entulharam todos os poços que seu pai houvera aberto e que eram seus por direito. Mas ele os reabriu, dando-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes dera. E Deus continuou o abençoando grandemente, confirmando que ele era o herdeiro da promessa. Ser herdeiro das promessas de Deus. Amém. Acredite nisso, creia e seja abençoado. Meus professores, agradeço ao senhor pela participação, por atender o convite, por estar presente. Deus abençoe, professor Leonardo. Amém, professor. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Meu professor Natanael, muito obrigado por atender o nosso convite, por ter vindo. A gente sabe que o senhor teve um dia longo, mas que mesmo assim veio fazer esse esforço e participar da nossa aula. Muito obrigado. A honra é toda minha. Meus queridos irmãos, agradecemos agora a vocês pela audiência, por nos acompanharem até aqui. A você que já se inscreveu, nosso muito obrigado. A você que ainda não é inscrito, aproveita agora. A gente está aqui neste momento que gravamos o vídeo com 126 inscritos no nosso canal. Está na hora de você se inscrever, formar os 127, 128 e aí seguir conosco nessa família. Também agradecer aos nossos 362 seguidores lá no Instagram. Só a família Via do Céu só aumenta. Vem fazer parte da nossa família, manda um convite para mais pessoas para que eles venham fazer parte da nossa família também. Que Deus abençoe vocês. Segue, se inscreve, compartilha, curte, comenta aí agora. Nós contamos com a ajuda de todos vocês, tá bom? Então Deus abençoe. Via do céu para o seu coração.